Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de medicina veterinária no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. A nossa aula de hoje é sobre fisiologia do sistema endócrino. Então pessoal, o sistema endócrino é o conjunto de glândulas endócrinas sem ducto que fazem a liberação de hormônios na corrente sanguínea para atuar em diferentes órgãos e ou células-alvos. Tá certo, pessoal? E o estudo do funcionamento dessas glândulas, dos órgãos com funções endócrinas, bem como a ação dos seus produtos, os hormônios, no organismo é chamado de endocrinologia. Então a gente vai estudar aqui a endocrinologia, a fisiologia do sistema endócrino, saber como é que ele funciona normalmente e o que é que essas alterações podem ocorrer se ele não tiver fisiológico, o que pode causar no metabolismo animal, na fisiologia do animal, na homeostase do animal. Então pessoal, além do estudo das glândulas endócrinas, que são glândulas sem ducto, nós vamos estudar aqui glândulas exócrinas também, que são glândulas que secretam substâncias como a saliva e o leite dentro de uma estrutura alveolar, que transporta essa substância até um local específico do corpo por meio de ductos. Então a diferença aqui que a gente observa entre a glândula endócrina e a exócrina: a glândula endócrina não tem ductos e a glândula exócrina tem ductos, é onde ela vai liberar por meio desses ductos, Então ela vai produzir secreções não despejadas na corrente sanguínea, mas em outros órgãos ou exterior ao corpo. Então nessa imagem aqui a gente observa a glândula endócrina, a glândula sem ducto, Já a glândula exócrina é aquela que vai ter um ducto ali, uma saída para por meio de ductos para que ela consiga liberar, ela consiga despejar os seus produtos, do seu metabolismo, os seus hormônios, enfim, o que ela precisa depositar no órgão-alvo ou tecido-alvo. E existem também as glândulas mistas, um exemplo é o pâncreas, que ele é considerado uma glândula mista porque ele tem uma porção endócrina, que é aquela que vai produzir os hormônios, como a insulina e o glucagon, e além da sua parte também a sua porção exócrina, que é aquela que vai secretar o suco pancreático e lançar no duodeno. Então a gente vê a porção endócrina, a secreção é lançada diretamente no sangue, sem ductos. Já a porção exócrina é aquela que a secreção é lançada por meio de ductos, tá ok? E os hormônios, pessoal, são as substâncias produzidas por essas glândulas endócrinas, Então a gente pode conceituar como sendo substâncias químicas produzidas por tecidos específicos, transportadas em baixas concentrações pelo sistema vascular, ou seja, pelo sangue, para agir sobre outros tecidos. Então é produzido num local, tem um órgão específico, uma glândula endócrina, e ela vai pela corrente sanguínea fazer a sua ação em outros tecidos alvos, tá certo? Então processos como a digestão, a reprodução, equilíbrio hidroeletrolítico, crescimento, desenvolvimento são regulados e coordenados por hormônios. Então o sistema endócrino ele é muito importante para toda essa parte do metabolismo, desenvolvimento do animal, para a saúde do animal, enfim, para a sua homeostase, porque ele vai regular muitos processos que vão estar relacionados com esses essas diversas atividades, essas diversas regulações para a manutenção da homeostase do animal. Sobre os tipos de hormônios, temos os hormônios proteicos ou polipeptídicos, que são aqueles que são sintetizados nos ribossomos, como o pró-hormônio, e depois convertido no hormônio ativo, seja na sua glândula-alvo, na sua glândula que ela vai fazer essa ação, quando também estiver sendo estimulado a sua produção, vão ser armazenados em grânulos secretórios nessa glândula endócrina, São hidrofílicos, ou seja, têm afinidade com a água e por isso são transportados no plasma de forma dissolvida, tá certo, pessoal? Então, como exemplos de hormônios proteicos ou polipeptídicos, nós temos o hormônio do crescimento, também conhecido como GH, que é da sigla em inglês, Growth Hormone, também chamado de somatotrofina ou somatotropina, por isso que aqui a sigla é ST também, tá? A insulina, o hormônio adrenocorticotrófico, ocitocina, enfim, vários outros hormônios aí, proteicos ou polipeptídicos têm essas características e são muito importantes para diversas funções no corpo, principalmente essa parte do desenvolvimento do animal, do seu metabolismo, e como a gente fala também da regulação aí, quando a gente está falando de regulação do metabolismo da glicemia, na produção leiteira, a questão da ocitocina aí, tá certo?
Os hormônios esteroidais, que são derivados do colesterol, né, produzidos pelo córtex adrenal, glândulas sexuais, placenta, rins e outros tecidos. Então aqui a gente já vê até pela sua característica de onde são produzidos, também vão ter relação aonde vão atuar, tá certo, pessoal? São lipossolúveis, né, então precisam de proteínas de transporte, são muito ligados também à albumina, né, proteína que está em abundância na corrente sanguínea. E como exemplos a gente observa os glicocorticoides, mineralocorticoides, como a questão da adrenalina, cortisol, tá? Estrógenos, progestágenos, são hormônios sexuais femininos aí, tá? Testosterona, hormônio sexual masculino. Lembrando que também tem uma proporção, né, uma porcentagem desses hormônios no sexo oposto, mas também se é produzido para manutenção da homeostase, tá certo, pessoal? Então é muito importante esses hormônios esteroides, como a gente falou, os locais que eles são produzidos também vão ter relação com a sua função. Então os hormônios aí sexuais estão muito relacionados à questão da reprodução, tá certo? E os hormônios derivados de aminoácidos, como exemplo, sua síntese na modificação da química das moléculas de tirosina, os hormônios tireoidianos, tá? E as catecolaminas, como a epinefrina, norepinefrina, dopamina. Então, pessoal, essa imagem aqui do DICE é uma imagem muito didática que eu trago para vocês, que até na sua legenda ela já diz tudo, mas eu vou explicar para vocês, né? Na legenda ela diz que é uma figura mostrando as ilustrações em nome dos vários meios pelos quais os hormônios atingem seus alvos. Então, aqui na figura A, o que a gente observa, né? Que é o meio neuroendócrino, que é quando um neurônio ele vai secretar uma substância que é enviada à corrente sanguínea à célula-alvo onde ele atua, tá certo? Já no desenho B, ele representa o meio endócrino, que é quando uma célula não neuronal secreta uma substância que é enviada pela corrente sanguínea até a célula-alvo para então exercer a sua função, certo, pessoal? Já a C é a representação do neurotransmissor, o neuromodulador, que é uma substância produzida por um neurônio que irá atuar em outro neurônio por meio de uma sinapse. Que sinapse é essa, pessoal? Sinapse química, tá ok? E a representação D é o parácrino, que é quando ocorre uma ação hormonal localizada. Ou seja, uma substância parácrina ela é produzida por uma célula e irá atuar em outra célula vizinha. Essa célula vizinha pode produzir um hormônio que ele vai para a corrente sanguínea e controla as atividades da primeira célula. Então, por isso que é chamado de parácrino, porque você está vendo ali as setinhas mostrando, né? Uma faz a ação para agir na outra, que a outra também vai, consequentemente, poder controlar a célula vizinha ou o grupo de células vizinhas, tá ok? E aqui nessa imagem fica claro para a gente como o sistema nervoso ele está extremamente interligado com o sistema endócrino, né? Então aqui o hipotálamo, que é o sistema nervoso, ele coordena atividades da glândula hipófise, tá? Sistema endócrino. Então a parte nervosa, que é a porção posterior da hipófise ou neurohipófise, e também a parte glandular ou porção anterior da hipófise ou adenohipófise. Tá certo, pessoal? Ele faz isso através da secreção de peptídeos e aminas. E aí vai ter o controle de várias funções endócrinas que nós vamos ver ao decorrer da aula. E esse slide ele faz uma comparação do controle exercido tanto pelo sistema endócrino e nervoso. Então a gente vê a característica aqui. Nas moléculas mediadoras, quando é no sistema nervoso, né, os neurotransmissores são liberados localmente em resposta aos impulsos nervosos. Já no sistema endócrino, não são os neurotransmissores, são os hormônios que são levados até os tecidos por todo o corpo pelo sangue. Tá certo, pessoal? Em relação ao sítio de ação mediadora, né, no sistema nervoso é próximo do sítio de liberação, em uma sinapse. Então vai se ligar aos receptores na membrana pós-sináptica, né? E aí no sistema endócrino é o que? É longe do local de liberação. Isso geralmente, tá? Na maioria das vezes. Liga seus receptores nas células-alvo ou seu interior. Então tem que ter aquele órgão, tecido-alvo ali para que ocorra essa ação do hormônio que está sendo liberado ali, que está chegando para fazer a sua atividade, né? Tipos de célula-alvo. Então o sistema nervoso ele vai agir nas células musculares, sejam lisas, cardíacas, esqueléticas, nas células glandulares e em outros neurônios também, tá? Já o sistema endócrino é as células do corpo todo, tá certo, pessoal? O tempo de início da ação, então no sistema nervoso é muito rápido, né? Dentro de milissegundos, o milésimo de segundos, é muito rápido. Agora o sistema endócrino, a ação pode demorar de segundos a horas ou dias, né? Então isso vai depender do tipo de hormônio, da concentração do hormônio, tá certo? Qual é a função desse hormônio, enfim.
né? E a duração da ação geralmente ela é mais curta no sistema nervoso, é muito rápida, né? Só a gente lembrar das sinapses elétricas aí, também algumas sinapses químicas que ocorrem muito rápido, né? E o sistema endócrino geralmente é mais longo, pode demorar de segundos a dias, então a influência do sistema endócrino ela é muito mais duradoura, demorada. E resumindo o slide anterior, né, e até tentando ficar um pouco mais didático com essas figuras aqui, a gente observa que o sistema endócrino ele vai atuar como um sistema de controle e regulação, que é também as funções do sistema nervoso, né? Então, principais diferenças e semelhanças entre os dois sistemas. No sistema nervoso é alta velocidade de atuação, o efeito é pouco duradouro e a maioria das vezes a natureza é elétrica, né? Apesar de utilizar sinapses químicas, mas o sistema nervoso é de natureza elétrica, seus impulsos nervosos, né? Na maioria das vezes. E o sistema endócrino, então ele tem uma baixa velocidade de atuação, o efeito já é mais duradouro, apesar de ser lento, mas é mais duradouro, demora mais, e é de natureza exclusivamente química, né? Então esses dois sistemas de controle eles agem de maneira integrada, é o que a gente já vem falando, garantindo o que? A homeostasia, então a fisiologia do animal, do organismo e tornando-o operacional para se relacionar com o meio ambiente. Então é muito importante que o sistema nervoso e endócrino ele esteja atuando em conjunto, estejam fisiologicamente ativos para que o animal consiga, que o seu meio interno esteja em homeostase para ele conseguir trabalhar também, agir, relacionar com o meio ambiente externo da melhor forma possível. No estudo da endocrinologia, né, na fisiologia do sistema endócrino, é importante sabermos alguns termos como release hormone, que significa hormônio liberador, ou seja, sempre quando você vê junto aqui nessa sigla RH, como aqui ó, GnRH, Gonadotropin Release Hormone, então está significando que é um hormônio liberador de gonadotrofinas, ou seja, é um hormônio liberador de alguma coisa quando você vê a sigla RH, tá? E o Stimulating Hormone, hormônio estimulante, então é um hormônio estimulador, tá certo? Um exemplo aqui é o FSH, que é Follicular Stimulating Hormone, então é o hormônio folículo estimulante. É muito importante que vocês vão ver muitas dessas siglas, tá certo? E aí você já vai associar. RH é um hormônio que está liberando, né? Que vem de release hormone. E SH é um hormônio estimulador. E aí eles vão ter diferença se eles vão estar liberando alguma coisa ou se eles vão estar estimulando. E falando primeiramente dessa importante região do cérebro, né? O hipotálamo, que auxilia na regulação da temperatura corporal, regula o apetite, a questão da sede, tá? O estresse emocional, comportamento sexual do animal, né? Estímulo de raiva, prazer, indutor dos ritmos biológicos, ou seja, está aqui influenciando os ciclos circadianos, tá certo, pessoal? A questão da sono, vigília, tá certo? Então ele está localizado na porção do diencéfalo cerebral, que é a parte ventral do cérebro, caudal ao quiasma óptico. Então tem uma importante relação com a hipófise, eles estão ali juntinhos, tá? A hipófise ela fica anexada ventralmente ao hipotálamo por um pedúnculo, tá certo, pessoal? E o hipotálamo ele vai controlar a hipófise e grande parte do organismo, tá certo? Então assim, é muito importante a gente saber dessa relação do hipotálamo com a hipófise, mas também ele está regulando grande parte do organismo aqui, tá certo? E aí temos aqui uma rede de vasos sanguíneos minúsculos que é denominada de sistema porta hipotálamo hipofisário, tá certo? Que é onde conecta o hipotálamo com a adenipófise ou hipófise anterior. Aí nessa região tem neurônios modificados do hipotálamo para secretarem dois hormônios, que são o hormônio antidiurético, né, ADH ou vasopressina, e a ocitocina. Então o hormônio antidiurético, né, ADH ou vasopressina, o nome já diz, né, hormônio para evitar a diurese. E vasopressina também vai lembrar aqui, ó, tá fazendo pressão nos vasos. Então aqui, ó, qual que é a função dele? Vai aumentar a absorção de água nos rins e causar uma vasoconstricção dos vasos sanguíneos para o aumento da pressão arterial. Então, dependendo da estimulação que for necessária, né, se o organismo está precisando aumentar essa pressão, ele vai liberar o ADH para que ocorra isso, essa absorção de água e, consequentemente, o aumento da pressão arterial. Da mesma forma também, se o animal está passando por privação de água, né, no mecanismo da sede, ele também libera o hormônio ADH, né, antidiurético, para ele não urinar e não perder esse líquido que é tão precioso, tão importante, que é a água.
E a ocitocina, pessoal, é um hormônio muito importante também, tá? Que ele é liberado aqui pela neurohipófise. Ele fica armazenado na neurohipófise e é liberado quando é preciso, tá certo? Então, as estimulações para a liberação de ocitocina, como você vê aqui, ó, a criança e tanto os ursinhos ali mamando, né? Essa estimulação, a amamentação, ela estimula a liberação de ocitocina. Quanto mais ocitocina, também mais estimulação e contração das células mioepiteliais para a liberação do leite, e também ela vai auxiliar com um mecanismo de feedback positivo também na contração uterina do miométrio, né? Na questão quando o animal tiver para parir, né? Então o feto ele estimulando ali, né? Ele tocando ali na placenta, isso também vai fazer com que tanto na placenta quanto no útero ali, ele vai fazer com que tenha essa estimulação de ocitocina e aumente a contração para que ocorra o parto. A hipófise, pessoal, ou glândula pituitária, também conhecida como glândula mãe, glândula mestre, porque ela tem controle sobre várias glândulas do corpo. Então ela tem várias funções no corpo, tá? No organismo animal. Ela é responsável por muita coisa no organismo animal, por isso que ela é chamada de glândula mãe, glândula mestre, tá? Então nessa imagem aqui a gente vê um corte paramediano da hipófise de um equino junto com suas estruturas vizinhas, né? E aí a gente vê que a hipófise ela está relacionada com essas estruturas, e aqui vemos a região onde está o hipotálamo, né? E ela fica fixa ventralmente no hipotálamo através de um pedúnculo. E aí nesse pedúnculo tem os vasos sanguíneos formando o sistema porta do hipotálamo para a adenopófise, e as fibras nervosas indo para a neurohipófise para o controle desta glândula e a secreção dos hormônios para a atuação nela. E também, né, nessa neurohipófise vai ser feita a estocagem, como a gente já falou, do ADH e da ocitocina, tá certo, pessoal? Eles vão ficar ali armazenados para quando ser necessário eles serem liberados. Então nessa imagem, pessoal, conseguimos ver o hipotálamo, a hipófise e os outros órgãos que ela vai fazer a sua ação desses hormônios liberados, né? Então aqui a gente chama isso de eixo hipotálamo e hipófise, e aí dependendo do órgão, hipotálamo, hipófise gonadal, hipotálamo, hipófise tireoide, hipotálamo, hipófise adrenal, hipotálamo, hipófise, enfim, osso, né, glândula mamária, ao órgão que vai fazer esse tipo de ação demandada por um determinado hormônio daqui da adenopófise, né, do lobo anterior, tá certo, pessoal, da hipófise. E quando a gente fala de neurohipófise, a gente sabe que tem ali armazenada a ocitocina e o hormônio antidiurético, ADH ou vasopressina, que ela vai fazer as suas ações. A ocitocina ela vai agir na glândula mamária para a ejeção do leite, né, também na contração uterina, e também o antidiurético ele vai estar lá relacionado na absorção de água, na diminuição da diurese para aumentar a pressão intravascular também. E aí quando a gente fala dos hormônios da adenopófise, né, a gente fala aqui da prolactina, pessoal, que ela tem como função promover o comportamento materno, hormônio lactogênico, ou seja, para a produção de leite também, tá certo? Então a ocitocina expulsa e a prolactina ela produz o leite. Nos hormônios gonadotróficos a gente tem como exemplos o hormônio luteinizante, LH, o hormônio folículo estimulante, FSH, também vai estimular na fêmea, vai estimular a ovulação, vai também ajudar nos machos a questão da produção de testosterona, na gametogênese, tá certo? Na tireoide, então o hormônio tireotrófico aqui, ou o hormônio também tireestimulante, né? Vai ser estimulador da produção de T3 e T4, tá? O hormônio adrenocorticotrófico, né? Também conhecido como ACTH, vai estimular a síntese e secreção de cortisol, então aqui na adrenal, tá certo? Hormônio somatotrófico, ou também, lembra que eu falei lá, somatotrópico, ou também o hormônio do crescimento, o GH, Growth Hormone, né? Então aqui vai estar estimulando o crescimento ósseo, o crescimento muscular, todo o desenvolvimento do corpo do animal. Então você vê, como a gente falou, por que a hipófise é chamada de glândula mestra, né, glândula mãe, olha o tanto de regulações hormonais que ela vai agir no corpo, né? Então ela é muito importante. E lembrar mais uma vez do eixo hipotalâmico hipofisário, e aí órgão de ação. Pessoal, e a glândula pineal ou epífise cerebral é uma glândula muito importante, né? Apesar de ser pequena, é uma glândula também que ela também esse nome, ela sua forma semelhante a uma pinha, tá?
mas ela é pequena, mas ela tem grandes funções e muito importantes, como vamos ver a seguir. Então ela é responsável pela secreção da melatonina e serotonina, tá? Que controla o ciclo circadiano, ou seja, o ciclo do sono e vigília, e é muito importante na reprodução animal, na produção animal. Porque, pessoal, a melatonina e a serotonina, elas estão ligadas ao sono e podem possuir um efeito antigonadotrófico, né? Uma ação antigonadotrófica, que é muito importante para a reprodução. E o que isso significa, né? Isso significa essa questão de fotoperíodo. Então tem animais que são fotoperíodos positivos, né? Animais de fotoperiodismo positivo, como é o caso da égua, e animais fotoperiodismo negativo, que é o caso da ovelha. Então nos animais sazonais que dependem de luz para diminuir a ação da pineal, né? Para diminuir essa questão do sono, né? Da liberação de melatonina e serotonina, eles vão produzir mais gonadotrofina e ciclarem. É o caso desses animais como as éguas, né? Que elas precisam de mais luz para poder entrar no ciclo estral e se reproduzirem. Então, quanto mais luz, né? Fotoperiodismo positivo para a luz, quanto mais luz, ela vai conseguir ter menos secreção de melatonina e com isso a pineal vai ficar com sua função reduzida, fazendo com que esse animal consiga ter a sua função gonadotrófica normal. Mas quando se tem uma secreção maior de melatonina e serotonina, ocorre uma ação antigonadotrófica. Ela não consegue entrar no cio corretamente, né? Entrar no seu período do ciclo estral. Já animais de fotoperiodismo negativo, como a ovelha, né? Ela não precisa dessa questão da luz reduzida, né? Então ela fica de boa na questão nos dias mais curtos, né? Na questão de menos insolação, nesses períodos que não demandam de tanto sol, e aí elas entram em cio mais fácil. A tireoide, pessoal, é uma glândula endócrina muito importante, pois controla muitas funções, né, no organismo do animal. Ela está muito relacionada também com a homeostase do animal. Então ela produz hormônios que vão controlar o metabolismo basal do corpo, como o triiodotironina, T3, e a tireoanina, né, conhecida também como tiroxina, T4, tá bom? Atua na regulação da temperatura corporal, metabolismo basal, controla o crescimento do corpo, ajuda então a gente ver questões de animais com baixo desenvolvimento ou animais com metabolismo mais lento, pode ter disfunções na sua tireoide também. O contrário é verdadeiro, animais com metabolismo muito acelerado também pode ter disfunções nessa questão do metabolismo basal do corpo, principalmente dos hormônios T3 e T4, tá certo? Regula a concentração de cálcio no sangue, ou seja, ela ajuda na incorporação do cálcio nos ossos, tá bom? Ela estimula a calcitonina a pegar esse sangue esse cálcio, na verdade, que está no sangue e levar para os ossos por meio dos osteoblastos, tá certo? Então, a tireoide é uma glândula muito importante, tá certo, pessoal? A gente na medicina humana, né, na saúde humana, a gente sabe que tem vários problemas aí, como hipotireoidismo, hipertireoidismo, e também ocorre nos animais, tá certo? Tem várias doenças endócrinas ocorrendo nos animais, principalmente nos animais pets, né, cães, gatos, e é uma área da veterinária que está crescendo cada vez mais, a endocrinologia veterinária, porque a gente observa a casuística cada vez mais frequente nesses animais. Então é muito importante entender cada glândula dessa que a gente está falando, e aqui especificamente sobre a tireoide. E existem também as paratireoides, que são glândulas embutidas no interior da glândula tireoide, né, nos ratos, cães e gatos, ou separadas, próximas à tireoide, como exemplo nas cabras e nos coelhos, tá certo, pessoal? Então estão ali juntamente com a tireoide, né? Alguns estudiosos sugerem que a mesma surgiu frente à necessidade de proteção contra o desenvolvimento de hipocalcemia, porque o seu principal e único hormônio secretado é o paratormônio, que nós vamos ver a sua função no slide seguinte. Então, como a gente já falou aqui, né, a tireoide, o que ela produz? Produz mais calcitonina. Então, ela libera essa calcitonina para quê? Para depositar cálcio, tirar do sangue e jogar para os ossos. Da mesma forma, ela também faz o quê? Diminui a absorção de cálcio no trato gastrointestinal, tá? E também diminui a absorção de cálcio pelo sistema urinário, renal, entendeu? E aí o que faz? Com isso vai diminuir o nível de câncer. Então a calcitonina nessa parte da regulação da calcemia, ela faz diminuir a quantidade do nível de cálcio no sangue.
Então, por mecanismos de feedback, né, quando é estimulado que está precisando diminuir essa concentração de cálcio, tem uma hipercalcemia, né, o que que faz? É a tireoide que vai atuar e nesses órgãos alvos, tirando o cálcio do sangue e jogando ou para o osso ou então excretando, diminuindo a absorção e liberando, né? Agora, quando o nível de cálcio, quando a calcemia, quando o animal entra em hipocalcemia, quando baixa esse nível de cálcio no sangue, quem é ativado aí são as paratireoides, que vão liberar o seu único hormônio, que é o paratormônio. Então elas vão aumentar essa produção de paratormônio para que o paratormônio estimule a saída de cálcio dos ossos, ou seja, vai lá com os osteoclastos, vai lá remodelar esse osso, vai tirar esse cálcio do osso, vai jogar para a corrente sanguínea, aumentando a calcemia. Da mesma forma, vai aumentar a absorção de cálcio no trato gastrointestinal, cálcio dos alimentos, né? E também vai diminuir a eliminação do cálcio. Para quê? Para que aumente os níveis séricos, os níveis sanguíneos de cálcio no sangue. E aí com isso vai regular a questão da calcemia. Então sempre a tireoide e a paratireoide vão estar trabalhando junta, tireoide liberando calcitonina e a paratireoide paratormônio. E aí dependendo do que o organismo animal precisar, um vai ter uma produção maior ou não. As glândulas adrenais, ou também conhecidas como suprarrenais, devido à sua localização, que está mais a parte em cima ali, próximo aos rins, tá certo, pessoal? Elas são glândulas que têm duas principais regiões que vão produzir diferentes substâncias, como hormônios e neurotransmissores, que essas regiões são o córtex e a medula. Então, dependendo desse local, vão ter substâncias diferentes sendo produzidas. Na região ou zona cortical são produzidos mineralocorticoides, como a aldosterona, que vai auxiliar no controle e manutenção de sais minerais, sódio, potássio, tá? Também são produzidos os glicocorticoides, como o cortisol, conhecido aí como hormônio do estresse, né? Que vai estimular também a quebra de carboidratos, lipídios, proteínas. Então, quando o animal passa por muito estresse, ele também perde muito esses nutrientes, porque aumenta o cortisol, aumenta mais rápido a quebra desses importantes macroelementos ali, tá certo? Os andrógenos também são produzidos aqui, são liberados, como a testosterona, estrógeno. Então, além das gônadas, aqui nessa região da zona cortical também produz para o metabolismo basal, né, uma certa quantidade de hormônios androgênicos, tá certo, pessoal? E também tem a liberação de hormônio adenocorticotrófico, tá certo? Ou corticotrofina. Então, também quanto mais estimulado o córtex adrenal, também vai ter mais a liberação do hormônio adenocorticotrófico. Já na região mais interna, também chamada de zona medular, onde a setinha está apontando ali, são produzidos e liberados os hormônios e neurotransmissores adrenalina e noradrenalina, que também são conhecidos como epinefrina e norepinefrina, e estão aqui atuando, né, principalmente naquela questão da ativação do sistema nervoso autônomo simpático, quando é preciso aumentar a capacidade de luta ou fuga. Então a gente já lembra daquelas funções primordiais quando o simpático está ativado, né? Aumenta a frequência cardíaca, dilatação dos brônquios, tá certo, pessoal? O animal ele fica mais propenso à oxigenação dos tecidos para ele entrar em atividade, seja para correr, seja para lutar, enfim. Ele fica mais atento, mais agitado, né? Mais preparado para o combate, mais preparado para se proteger, tá certo, pessoal? Então é muito importante a liberação desses hormônios e neurotransmissores, tá? E também na questão da biodisponibilização de energia para uso imediato pelo corpo. A noradrenalina ela também vai ajudar nisso, quebrando glicose no fígado e estimulando para que os músculos esqueléticos eles tenham essa disponibilidade de energia para suas funções corretas, tá certo? Para sua função ali imediata, tá bom? Liberação também de ácidos graxos pelas células adiposas para que tenha mais energia. Então tudo isso aqui são funções desses hormônios neurotransmissores, ajudando essa parte da ativação do sistema nervoso autônomo simpático. Então fazer o animal ficar mais preparado, ter uma capacidade maior para a luta ou fuga. Pessoal, e também temos alguns órgãos que eles misturam funções endócrinas importantes com outras funções relevantes. E aí vamos ver um pouco mais sobre o pâncreas, testículos, ovários e a placenta. Então, como já falamos, né, existem glândulas mistas, como o pâncreas, que é uma glândula que ela tem função endócrina e exócrina. Então, o pâncreas exócrino é aquela parte que ele vai produzir o suco pancreático,
e vai eliminar por meio do sistema de ductos, tá? Até o ducto pancreático, que vai desembocar no duodeno, tá certo, pessoal? Então isso aqui é muito importante para o processo digestivo, tá certo? Para que esses nutrientes possam depois ser absorvidos corretamente, né, no intestino. E o pâncreas endócrino, né, pelas ilhotas pancreáticas, também conhecido como ilhotas de Langerhans, vão secretar insulina para o controle glicêmico no organismo, né? Então ele vai pegar e tirar a glicose lá do sangue, jogar para as células, estimular a entrada de glicose nas células e também favorecer o armazenamento dessa glicose no fígado em formato de glicogênio. Também tem a liberação de glicagon, que estimula a quebra do glicogênio, causando a liberação de glicose na corrente sanguínea, ou seja, quando é preciso manter a homeostase da concentração de glicose, né, da glicemia. Às vezes, se está precisando aumentar a glicemia, então o glucagon ele vai estimular a quebra do glicogênio que está no fígado e vai liberar para a corrente sanguínea, então mantendo os níveis corretos ou necessários para o metabolismo animal, né? Também o pâncreas ele libera a somatostatina, que é um hormônio que atua inibindo a liberação de insulina e glucagon, modulando a secreção dos mesmos. Então, em algumas situações vão precisar ser inibidos esses hormônios quando eles estiverem em excesso, enfim, né? E eles também inibem a secreção, a somatostatina inibe a secreção do GH, do hormônio do crescimento. Então, se a somatostatina também estiver em alta, vai ter um baixo desenvolvimento do animal. Para ficar mais claro como ocorre o controle da glicose no sangue, né, a normoglicemia ela é mantida pela ação combinada dos hormônios pancreáticos, né, insulina e glucagon, os hormônios endócrinos. Então, quando o animal alimenta, né, o alimento é absorvido, vem com muita energia, vem com uma alta taxa de glicose. Então, essa alta taxa de glicose ela vai estimular as células betas no pâncreas endócrino, para a liberação de insulina. O que a insulina faz? A insulina faz com que essa glicose vá para as células e seja absorvida e armazenada no fígado em formato de glicogênio. Tá certo, pessoal? Aí isso diminui a questão da concentração de glicose no sangue, deixando ela normoglicêmica. Quando o organismo está, o sangue está com uma baixa taxa de glicose, né, quando ele está em hipoglicemia, então isso aí vai ser um estímulo para as células alfa serem ativadas para a liberação de glucagon, e que o glucagon é estimulado pelas células alfas e a insulina pelas células beta. E é nesse caso as células betas que não precisa dessa concentração direta de mandar para as células nem para o fígado, ele tem que mandar para a corrente sanguínea. Então as células beta vão ser inibidas e as células alfas vão ser estimuladas para que lá no fígado o glucagon faça o que? Quebra esse glicogênio e libera a glicose pelo fígado para ir para a corrente sanguínea para aumentar os níveis de glicose e com isso chegar a ter uma normoglicemia novamente. Então isso aqui está ocorrendo constantemente, dinamicamente, tá certo? É o que a gente fala de homeocinese, né? Então esse é o esquema da homeocinese, do controle da glicemia, né? Do controle da glicose no sangue. Então, dentre os hormônios produzidos e liberados pelas gônadas, né, no testículo, a gente vê a produção de testosterona nas células de leite, influenciado pelo hormônio luteinizante, ou LH, né? E aí isso vai ajudar também na espermatogênese, maturação dos espermatozoides, a questão da manutenção da libido e as características secundárias, como a questão do efeito macho, a questão da massa muscular mais desenvolvida, o comportamento macho, enfim. Tudo isso aqui é influenciado por essa parte hormonal, tá certo? Nas fêmeas também, nos ovários, né, tem a produção do progestágeno, da P4, né, progesterona, principalmente, né, pelo corpo lúteo, o estrógeno, né, estradiol nas células da granulosa dos folículos ovarianos e também na unidade fetoplacentária e córtex adenal. Então a gente observa que esses hormônios sexuais, né, principalmente relacionados à reprodução, são produzidos em maior quantidade nas gônadas, mas também tem, como a gente já viu, do metabolismo basal, no córtex adrenal também tem-se uma produção, e outros órgãos como aqui a unidade fetoplacentária. E aqui um esquema da representação do eixo hipotálamo, hipófise gonadal, né? Então no hipotálamo ele vai ter
por influências ambientais, seja do fotoperíodo, lembra dos animais fotoperiodismo positivo, como as éguas que precisam de muita luz, né? E aí o que vai acontecer? No hipotálamo vai ter o GNRH, liberação do GNRH, ou seja, o hormônio liberador de gonadotrofina, tá certo? Para a hipófise vai estimular aqui, vai liberar o que? LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante. Nas gônadas, seja macho ou fêmea, vai acontecer o que? A influência para a gametogênese, a produção dos espermatozoides nos machos e dos oócitos nas fêmeas. O desenvolvimento gonadal também é influenciado por esse eixo, tá certo? Então, o desenvolvimento das gônadas, tanto dos testículos quanto também dos ovários, tá? E a esteroidogênese, a produção dos hormônios esteroides, tá certo, pessoal? Então, aqui tem uma influência grande disso aqui, tá? E aí, como também fatores fisiológicos, como a nutrição, o estresse, a concentração de gordura do organismo animal, porque para a produção desses hormônios esteroides precisa ter o colesterol, são derivados de colesteróis, como a gente já viu no início da aula. E aí, por mecanismos de feedback, né, quando tiver cessada, quando já tiver sido alcançado a necessidade da liberação hormonal, o que vai ocorrer? Vai ter um feedback negativo ali na hipófise, que depois vai fazer um feedback negativo também no hipotálamo para cessar essa liberação. E é da mesma forma, se precisar, depois vai ser liberado e continua-se a cascata. E aqui imagens de diferentes placentas, né, de suíno, ruminante, cão, roedor, para mostrar que a placenta também é um órgão endócrino na produção de P4, ou seja, a produção de progesterona, que é um hormônio muito importante para a manutenção da gestação. E para finalizar, pessoal, trago aqui esse slide com outros órgãos com função endócrina, tá? Não são órgãos que têm essa função primariamente endócrina, mas também atuam, como o rim, né? Uma participação do sistema renina-angiotensina, que vai ter lá depois a produção da aldosterona, enfim, vai ajudar no metabolismo do sistema renal, vai ser muito importante para essa questão da pressão sanguínea, tá certo? A questão de absorção de água, tá? A eritropoetina, fator de importância para a estimulação da hematopoiese, como a gente já viu nas aulas passadas, tá certo? No coração tem a produção do fator natriurético atrial, que o papel é normalizar a volemia sanguínea e a pressão arterial quando a musculatura cardíaca for excessivamente distendida, então vai ajudar nisso daqui, tá? Dessa regulação dessa volemia da pressão arterial, melhorando o débito cardíaco, tá? O timo, ele também libera a timosina, que vai estimular a imunidade mediada por células, mas também libera a timina, que ela causa uma depressão na transmissão neuromuscular, tá? E no trato gastrointestinal vai liberar vários hormônios que vão ser importantes para a digestão, né, como a gastrina, motilina, colestecnina, peptídeo vasoativo intestinal. Também libera a somatostatina, que tem como função inibir o GH, né, o hormônio do crescimento, dentre outros. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre fisiologia do sistema endócrino, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo, tá? Continuem estudando pela literatura recomendada e encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal.